Olá, eu sou o Samuel Brasileiro, esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje eu recebo aqui o realizador, roteirista e cineclubista Natal Portela. Nascido em Tianguá, Natal tem uma produção de curta-metragens reconhecida em festivais nacionais. Seu último curta-metragem foi premiado no 30º Cine Ceará. Aqui no programa, a gente vai assistir a um curta-metragem de 2017, chamado Caleidoscópio. Então, vamos ao filme. E aí, Adriano? E aí? Ai, dá aquela hora, vai, pô, no meu braço. Vai, vai, vai. Ai, filha da puta. Ai, meu Deus. Vai. Olha, filha da mãe. Tá ali, ó. Vai cá, vai. Vai no lixo. Vai. Vai. Escorra. Ai. Ai. Cadê Thailão? Pra onde? Essa menina dama. Sai daí. Sai até pra trás, né? Imagina, vai pegar o que também na praia afundando assim, ó. Hã? Na praia. Que tem? É de pouquinho em pouquinho que afunda, dá pro cara até andar dentro da água. Aqui também? Dá. Ali, ó. Lá é assim.
Olha onde que ele vai ficar. Eu vou ficar aqui mesmo, aí. Tu faz assim, mano. Aqui não é fudão. Tá não? Aí tu já pega assim, mano. Tu já pega assim. Hã? Não. Ah, medroso. Não, peixe. Tanto. Tu pegou nesse? Peguei nele. É liso, ré? Pega aí, pega. Consigo? Consegue não? Eu aposto que o esqueleto está por trás disso. E como é que vai saber? Nós vamos perguntar. Podemos usar a janela dos espíritos para fazer contato com ele. Vão chamar o esqueleto? He-Man! Que bruxaria é essa que está vindo hoje do castelo de Grayskull? Suponhamos que comece a me contar o que fez com as plantas. E também quero saber o que fez com a rainha Marlena. E também o que fez com... Pare por aí mesmo, atleta! Eu quero saber o que você fez com as plantas! Eu? É, porque elas estão apertando todos os meus ossos! Você viu só? Estão espalhadas por toda parte! Não consigo me livrar delas. Continue tentando! Impossível, nada as detém, esqueleto. He-Man, se não foi você, então com 1000 demônios, quem foi? He-Man, responda! He-Man, exijo que volte a esta tela! Esqueleto, você está sumindo. Espere um pouco. Mas quem é você? Sou a semente do mal, mestre do reino das plantas. Eu vou assumir. E você, cabeça ossuda, todos os tesouros miseráveis que possui serão meus também. Não! Ele está no alto da represa. Agora ouçam, todos vocês, minhas plantas e eu estamos adormecidos há anos. Agora acordemos para reclamar eterno. Veja minha árvore robusta. Contemple seu fruto estranho. Deus te abençoe. Espere, semente do mal, não se vá!
fazer um calendoscópio em casa, basta ter 3 espelhos planos retangulares, cada um com 20 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Um pedaço de plástico leitoso ou papel vegetal. Um pedaço de material flexível e opaco, cartolina, papelão, etc. Fita creme. Escolha peças que tenham cor alguma, transparência e texturas diversas. Varie entre peças retas e recortadas para dar riqueza às formas que o seu brinquedo vai formar. Assim como no calendoscópio, podemos reorganizar a aparente bagunça de nossa vida atual em uma nova realidade e com os mesmos elementos que estavam lá. O calendoscópio mostra que há um infinito número de caminhos a seguir, basta que tenhamos a visão calendoscópica da vida. É 35? E você vai trazer? Na outra semana eu não venho não, mas eu mando pelo motorista se você quiser. Tá certo então, viu? Tchau. Tchau. Pai, sabia que eu não tenho mais nenhum pingo de vontade de querer voltar a morar aqui? Sua rua é tudo cheia de buraco, cheia de lama. Se fosse nem asfaltado, aí ia ser ruim porque os carros iam ficar direto passando, não ia deixar a pessoa brincar. Acho bom é lá mesmo, lá a gente tem a liberdade. Não tem fofoca da vida da gente lá. Todo dia eu vou pro campinho, brincar com meus amigos, Leandro, Cauê. Acho que o pai dele tá certo de querer morar lá mesmo. Aí o que você acha? De quê? Que você ter saído de lá, não querer mais voltar. Meu filho, por mim não teria nem vindo não pra cá. Já foi morar lá porque tava dando certo aqui nessa cidade, eu nem gosto dessa cidade. Mas aí do jeito que a gente tava conduzindo a vida lá, tava difícil. Eu achei melhor vir pra cá, dar um tempo. Mas para voltar agora eu acho complicado. Você não concorda não? Ai, sinceridade mesmo. Vocês estão vacinando. Bora voltar pra casa. Eita, filho. Será, hein? Pai, quando nós for no centro, tem como você passar comigo na livraria para comprar um material do calendoscópio? Se terminar de arrumar aqui, a gente desce e eu vou lá com você ver esse material. Mas é como eu lhe digo, eu acho que não é a hora não. Deixa, você volta pro sertão e deixa eu ver como é que as coisas vão ser resolvidas depois. Depois pensar aí, né? Tá certo.
na terra. Todo mundo quer amor e paz na terra. A esperança é uma coisinha pequenina. A esperança é a última que morre. Quem morre é o último a saber. Quem sabe qual é o dia da nossa morte. E paz na terra. Todo mundo quer amor e paz na terra. Todo mundo quer amor e paz na terra. A esperança é uma coisinha pequenina. A esperança é a última que morre. Quem morre é o último a saber. Quem sabe qual é o dia da nossa morte. E paz na terra. Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Caleidoscópio. E aqui com a gente está o realizador Natal Portela. Bem-vindo, Natal. Obrigado, Samuel. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Emerson Maranhão, você, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado. Importante demais esse espaço aqui. Obrigadão. Essa nossa conversa, né? Acho que para a gente começar, assim, eu queria te escutar um pouco como é que o cinema chega em você, né? Assim, e como é que ele muda também a sua própria relação, né, de trajetória, porque você é formado em pedagogia e agora trabalha com cinema, né? Pronto. Na adolescência eu trabalhei numa locadora de videogame, na época que havia muitas locadoras de videogame e tinham junto ali VHS, né? E aí acabei vendo muita coisa e assim, pelo fato de já desenhar e gostar muito de desenho animado, né, eu fui meio que intensificando esse gosto por cinema. Sim. E lecionei durante 15 anos e acabei, disse que assim, a missão, né, eu estou viajando agora, mas assim, a missão nos encontra, né, assim, a gente acaba caminhando para aquilo que a gente mais gosta. E aí estou nessa doideira de estar fazendo filme, graças a Deus. E eu queria discutir um pouco também sobre esse processo de trabalho em Tianguá, né, assim, de cinema, porque existem uma série de movimentos que são ligados à produção cinematográfica fora das capitais, né? Se a gente pensar até na própria história do Brasil, o Ciclo de Cataguases, Roberto Mauro, né? Que não eram na capital também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho que você faz e que vocês fazem também nos coletivos. Né? Além de mim, tem uma galera em Tianguá, né? Isso tem muita a ver, muita relação com um ponto de cultura, que foi um projeto que a gente aprovou aqui pelo edital, o primeiro edital de pontos de cultura da Secretaria do Estado, e que basicamente oferecia atividade de formação para crianças e exibição. Mas nisso tinha ali uma autoformação entre a gente, né? E começou a desenvolver também uma cinefilia, né? A trocar filme, ver filme, né? Se encontrar para... E começou também a atividade cineclubista daí. E assim, a gente vive num lugar que não tem acesso à formação, né? É cruel, eu acho, assim. A política pública não atende à demanda nesse sentido. E acaba que a gente meio que vai no punk ali, né? Aprendendo entre si de uma maneira autocolaborativa. Então vem daí os filmes. E os processos são bem artesanais, assim. Cada filme é um filme, né? Ele pede um processo diferente, mas em suma, assim, tem uma coisa de artesania, né? Sim. E como é que se deu esse encontro, assim, do grupo? Até pensando também, quando é que você começa a produzir seus primeiros curtas? Você para pensar assim,
eu acho que dá, é isso que eu tô querendo fazer, cara. né? Mas eu fiz um curso técnico no Centec, não existia ainda IFCE nessa época em Sobral. E aí, concluído o curso, eu tentei adaptar aquela experiência que a gente viveu no Centec numa escola de ensino médio, com uma turma de garotos ali dos primeiros, segundos e terceiros anos, né? E aí disso resultou um roteiro, uma coisa meio Mazzaropi, assim, que chama Marróia, uma brincadeira, mas muito legal e assim, cinema de borda, né, como a gente chama, enfim. Mas que consegue comunicar muito com as pessoas. Acaba que as pessoas gostam muito desse curta lá, sabe? E aí, de cara eu já vi, pô, é isso aqui, eu gosto. Não é fácil, né? Tem que gostar muito, né? Passar, tipo, é uma luta, 3 anos maturando um filme, um projeto para sair um curta e tal. Mas é interessante você falar isso, para a gente pensar essa experiência do fazer cinematográfico como uma construção coletiva, né? Sim. Ou seja, não só de quem faz, de quem está produzindo, mas de quem recebe, né? Exatamente. Essas imagens. Exatamente. E como é que é essa relação da própria cidade ou do próprio lugar, do seu próprio território, assim, com essas produções? Pois é, acaba que assim a gente inicialmente, acho que ainda a gente acaba retratando tipos, né, ou paisagens específicas dali, ou situações que estão ali naquele contexto. Assim, não dá para pensar o cinema que a gente faz lá sem o território. Sim. Assim, uma coisa está muito ligada à outra. O Caleidoscópio, por exemplo, é total, fala disso, né? Fala de paisagem. Então, assim, a comunidade está dentro. Tem um fato também da gente trabalhar com... Não, eu acho que todo mundo é ator, sabe, Samuel, no fundo? Acho que a gente está o tempo todo performando, né? Enfim, e assistindo... Na verdade, é uma pesquisa para um trabalho. Eu não tinha visto ainda Iracema, uma transamazônica. E é muito interessante e muito rico aquele processo. Como eles misturam, botam o Pereio, que é um ator, né? No meio dos trabalhadores, né? Das pessoas que... E aí, numa conversa, não era uma vez a Iracema, que é um documentário sobre o processo de feitura do filme, alguém fala que assim, a desenvoltura da menina, que eu esqueci o nome, que faz Iracema, é muito boa em relação ao Pereio, que era um grande ator da época e tal. E alguém vai e diz, mas ela não sabia que existia esse imaginário em torno dele, né? Que de fato o cara era puta ator. Sim. Acho que todo mundo é meio ator nesse sentido. Então a comunidade também tá dentro dessas produções nesse sentido. Sim. A equipe é de lá, sabe? E acaba que todo mundo, acho que você também vem dessa experiência de acabar fazendo tudo no set, ou antes ou depois do set, né? Sim. Acabar escrevendo e produzindo e dirigindo e vai montar e todo mundo meio que se reveza, faz o som. Eu acho que é você um pouco desierarquizar essa ideia do cinema, né? Porque quando você para pensar que só algumas pessoas podem dirigir, algumas pessoas podem atuar, ou não, quem dirige não faz mais nada, né? Exatamente. Eu acho que você começa a chegar num lugar muito estratificado, né? E eu acho que é interessante escutar isso porque é uma forma de pensar o cinema também como construção de comunidade, né? Sim. E você acha que tem afetado, assim, as pessoas, desde que você tem produzido ou desde que o Ponto de Cultura tem chegado, se isso tem afetado também as pessoas de lá para produzirem mais filmes também? Sim, tem Jorge Alex, tem Rony, tem um espaço maravilhoso que foi inaugurado recentemente, assim, tá paralisado por conta da pandemia, que eu acho que é importante falar, que é o Mangaio Cultural, que é uma espécie de catalisador de tudo que é feito e pensado em termos de arte e de cultura na região. E o que é produzido lá? Muita música, audiovisual, dança, pensamento, enfim. É um espaço gastronômico também. Sim. Que é maravilhoso, assim, já convido vocês para conhecerem. Sim. A gente tá tristão, assim, porque tá fechado esse tempo todo. Eu acho que vão ter vários desses movimentos de retomar e reocupar, né, também esses lugares, né, assim. Exato. Entendendo até como você sentindo a falta que faz, né? Na verdade, assim, quando para, você também percebe a ausência, né? A ausência, exatamente. E, Natal, eu queria discutir um pouco também, nesse primeiro momento, falando um pouco sobre essa experiência também de cineclubista, né? Porque dentro da formação cinematográfica mundial, assim, o cineclube ele é colocado dentro de um lugar muito importante, né? De formação, de olhar, de espectador, mas também de realizadores e realizadoras, né? Então eu queria que tu falasse um pouco como é que são esses cineclubes que você faz lá em Tianguá e o que é que você vem desenvolvendo, né? A gente tem um projeto chamado Cineclube de Quebrada, que faz uma itinerância, sobretudo em comunidades rurais, né? E nas periferias da cidade, que eu acho que é importantíssimo, porque assim, se na periferia, para quem mora na periferia, eu sempre morei nas beiras, né? Nas pontas da cidade, assim, eu gosto mais.
estou me encaminhando para morar no sítio. Então, assim, se quem está na periferia tem o acesso é restrito, né? Seja para se formar, seja para ter acesso à cultura de uma maneira geral, para quem está no sítio, como a gente fala, é muito mais difícil. Então, assim, esse cineclube circula nos sítios, circula nas periferias, por isso que chama de quebrada. Mas a gente tem ações que não tem uma frequência constante, que estão acontecendo nas escolas. Mostras específicas, né? Geralmente por data. Mostras sobre gênero, mostras sobre racismo. E é muito legal poder fazer isso, né? Eu acho que é muito importante. Estar levando temas, assim, no período que a gente está aí, a gente perdeu a eleição para uma madeira de piroca, né? E, enfim, uma série de absurdos, você poder levar a discussão sobre gênero já está acontecendo há muito tempo, né? Enfim. Eu acho que é pensar... E sobre outras questões identitárias. O cinema, né, também como essa possibilidade de construção crítica, né? De você aprender a olhar o mundo também, né? Ressignificar a identidade, aprender a olhar o mundo. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. Sim. E queria que tu falasse, a gente está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco, falasse um pouco sobre como né, produzir cinema também numa área rural, né? Porque assim, que eu acho que também existem questões específicas para pensar isso. Muitas questões a serem tratadas. Cara, é rico, né? É interessante. Assim, o Marróia tem uma temática muito ligada à questão rural. Depois do Marróia a gente fez um outro filme também que se passa no espaço rural e que trata dessas questões, né, especificamente religiosidade, que foi o Francisca Carla. E aí foi uma experiência muito doida para mim, porque assim, eu nunca tinha estado num set, aí de repente eu tô lá com o Ivo Lopes, com o Armando, com a galera, e eu doidinha ali, sabe, com, meu Deus do céu, uma tensão da porra, mas foi muito rico, muito importante para mim e acho que para a galera de lá, esse processo, né? Essa semana que a gente passou nesse turbilhão doido, que assim, o filme acabou correndo solto, eu fiquei olhando aquele negócio ali, é assim. Eu acho que é essa possibilidade de troca mesmo, de diálogo, né, que o cinema proporciona. Exato. Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso no nosso... Continuar essa conversa, que tem a ver com o Caleidoscópio, no nosso segundo bloco. Beleza. A gente vai dar uma parada agora para o intervalo, mas fiquem aí que a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Natal Portela. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com o Natal Portela, diretor do curta-metragem Caleidoscópio, que acabamos de assistir. Natal, a gente estava conversando no bloco anterior sobre produzir, né, na área rural, assim. E você estava falando um pouco sobre a experiência também de encontro com outros realizadores, né, com pessoas que já tinham outra experiência também, e como é que isso influenciou você e também outras pessoas da região. Em vários sentidos, né? A gente tinha encerrado o bloco anterior falando desse encontro, da feitura desse filme, onde a gente pôde trocar com a turma do Alumbramento. Acho que foi das grandes experiências, assim, né? Para mim, para a turma de lá, né? Estética e enfim, e do olhar, e de entender o cinema como uma construção coletiva, e de entender os processos artesanais tão importantes quanto um outro processo, né? Porque a gente fala de cinema, a gente imagina que é uma coisa grandiosa. Industrial que também, mas assim, a nossa realidade não é essa, né? Se a gente faz, eu acho que a gente tira leite de onça, sabe? De pedra, né? Pega uma graninha aqui e faz um negócio. Sim. E aí, acaba que às vezes o processo, ele vai meio que definindo o que é o filme, assim. Ele diz muito sobre como vai ser o filme, né? Sim. As condições que a gente tem, né? Elas dizem muito como é que vai ser esse processo, que filme vai ser esse. E eu até queria já aproveitar isso para a gente conversar sobre o Caleidoscópio, porque uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi a relação com as pessoas em cena, aquelas crianças, né? Eu queria que você falasse um pouco de onde é que surge esse filme e como é que se deu essa construção com essas crianças, que me parece ter improviso. Pois é. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo do filme. Quando eu procurei esse menino nas escolas, na verdade o filme surge de um desejo de falar de família, era um momento, tem muito a ver com uma situação pessoal que eu estava vivendo naquele momento e com a imagem que eu tinha de uma criança brincando num monte de lixo e com o desejo de ir morar no sítio. E aí a vontade de falar da serra, né, desse outro Nordeste que a gente parece que não vê, né, que é um Nordeste mais úmido, mais frio, como é a serra, que é o meu caso da região lá, que tem esse recorte geográfico específico, com o sertão, um pé de serra colado ali. E aí esse sertão,
se relaciona comigo porque foi a minha melhor experiência pedagógica como professor. Morei 1 ano lá, mas foi muito intenso, então eu queria de alguma maneira filmar aquele lugar e aquelas pessoas, né? E aí eu procurei esse menino, fui encontrar numa escola, não sei se pela semelhança comigo, porque eu já tinha decidido que ia fazer o pai, né, o personagem do pai. Aí disse, pronto, encontrei o filho, né? Só chamava ele de filho, brincando. Essa cena que eu gosto muito, assim, foi... A gente chegou para filmar, era a última semana de filmagem, a gente foi filmar no sertão e a gente filmou em 3 comunidades diferentes. Filmamos na comunidade rural na Serra, filmamos na cidade e depois filmamos no sertão. Ali foi assim que a gente chegou no primeiro dia, eu digo, Vinícius, vamos para o açude. E aí tinha um amiguinho dele lá, de Tianguá, que estava passando uns dias. E aí eu levei a câmera com o som montado nela mesmo. Enfim, e aí eles ficaram tranquilos, eu entrei dentro d'água e fiquei filmando. Foi um encontro, Tem né? um plano longuíssimo ali, tem acho que uns 10 minutos de plano de sequência, na mão ali, tem aquele extrato interessante. Aquela cena especificamente chamou muito minha atenção, assim, porque o filme parece jogar dentro de um olhar realista, assim, mas ao mesmo tempo apostando muito na imaginação, né? Tanto que começa com ele desenhando a bola para animar uma bola, né? Então jogando muito com essa ideia da criança mesmo, né? Assim, então, o que eu queria muito escutar era isso, assim, de como é que tinha sido principalmente essa cena, né? Que é essa cena do improviso. E eu queria também saber um pouco de ti sobre esse deslocamento, né, entre essas duas paisagens. Uma paisagem que é uma paisagem muito ligada à natureza e outra paisagem é uma paisagem muito mais urbana, né, mais como se fosse um urbano que invadiu a natureza, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações com a paisagem também. Talvez essa é a maior motivação do filme, assim, fora as questões pessoais, né? A cidade que vai inchando ali e, assim, a mata vai sendo comida ali pelos loteamentos. Eu acho horroroso, sabe? Você olha para Tianguá, é um monte de loteamento. E eu esqueci de falar para você só uma questão, assim, ó, o sketchbook ali é minha infância, aquilo. A coisa de inventar os brinquedos também é muito da infância. E filmar nessas duas paisagens é um conceito que ele tinha definido no começo, né? De falar de família como sendo um lugar. Assim. Família é uma paisagem, né? Uma família que acolhe a gente. Sim, sim. E aí o filme parte disso, né? E aí parte muito do improviso dessa relação que eu já tinha com essas pessoas que aparecem, com aquela sequência que aparece no final. Todo mundo ali já foi pai ou aluno ou primo de algum aluno na época que eu dava aula, naquele lugar. Sim. Eu acho que é isso. Respondi? Sim, sim. E eu queria também te escutar um pouco, falar sobre essa experiência de se colocar na frente da câmera, né? Porque... Foi difícil. Eu sou tímido pra caramba, eu adoro filmar os outros, mas apontou uma câmera pra mim, sabe, eu não sei pousar, eu já fico... Mas foi lá e se colocou. E aí também era assim, sabe, assim, o cinema, não vou dizer que é um refúgio, mas assim, me salva muito, sabe, cara, eu devo muito, sabe, ter me salvado. Esse momento especificamente foi um momento bem delicado, assim. Eu tava no meio da travessia de um pé na bunda, que foi a coisa mais emancipadora que aconteceu na minha vida. E aí o filme também vem desse pé na bunda, desse desejo de família, desse desejo de pensar a cidade e também um desejo de sair de dentro daquela cidade. Sim. É uma tensão, né, entre o pertencer e ao mesmo tempo não pertencer, né? Porque eu acho interessante colocar isso no ponto de vista da criança. É que a criança vê o futuro lá, né? Exatamente. Na cidade, no sítio, né, no caso. É a criança, exatamente. E a construção dessa cena que ele fala, que a gente só usou o áudio em off, que é usado nas imagens dele caminhando, foi ele que construiu. A gente construiu ali, ele começou a fabular. Encontrou um amiguinho lá no açude, lá é melhor, porque lá a gente pode brincar. Tal. E aí tem um filme que ajudou muito, e que essa cena do improviso no açude, ela... Acho que tem uma acabou, tá meio escancarada ali a referência, que foi o Sem Coração, da Nara Normandi. Daquele menino que está, exato, do Tião, esqueci, que está experienciando aquele lugar. Sim. E essa cena, especificamente, ela diz muito isso, ele com medo de entrar dentro da água e o outro chamando ele de medroso. Ou seja, a primeira vez que ele está naquele lugar. Ele vai com cautela, enquanto os meninos estão subindo naquele, tipo na carnaúba, né? Um tronco e tudo. E o Vinícius também tá assim, né? Ele morrendo de medo de entrar no açude, de se afogar e tal, de ser mordido. Eu queria que falasse um pouco sobre a metáfora do caleidoscópio, né? Do filme, que não só o título, mas como tem uma importância grande dentro do filme, né? Assim. De transformação, né? Naquele momento, de alguma maneira, eu estava passando por esse processo e
o menino, o caleidoscópio em si tem esse conceito, né, de assim, a vida pode ser muita coisa, dependendo do ponto de vista e da forma como se organiza os diferentes elementos daquela realidade que você tem ali a se dispor. Querendo ou não, o cinema é isso, né? Você inventar, né, e reinventar, né, fabular. É um momento do filme que eu achei também bem interessante, que é essa leitura desse manual, de um caleidoscópio, né, em off, né, que ela se transforma também em off, ganhando uma outra camada, né? Isso. E aí, só para a gente falar um pouco mais do filme, essa relação da infância, né, no filme, eu queria que tu me falasse um pouco sobre esses elementos que são construídos, porque tem hora que ele está vendo um desenho animado também, né? Como tu pensou esses elementos da infância? Na verdade, minha infância, sim, né? Eram desenhos que eu gostava, e aí eu não lembro qual é a cena que está acontecendo naquela hora, mas teve umas sequências bonitas que caíram, que tinha uma coisa mais surreal ali, depois que o menino dormia, tinha um sonho, como se o menino tivesse sentindo que aquela família ia se desmanchar, né? Se fragmentar. E ele tem que levar uma carta, porque um dos pais não tem comunicação, então ele precisa... Ele está despachando o outro, né? Só que a gente não sabe, o filme não fala isso. Quer dizer, eu acho, né? E aí o menino, o Vinícius, como não quer, ele não entrega. Ele rasga a carta, não entrega e vai fazer outra coisa. Você entende muito pelas relações que são estabelecidas, né? Mas a gente já viu o filme, né? Verdade. A gente vê muito pelas relações, eu acho que isso é muito interessante também, né? Acho que a gente fica aqui nesse nosso bloco, a gente volta daqui a pouco para conversar mais com Natal Portela. Hoje a gente está conversando com o realizador Natal Portela, diretor do curta Caleidoscópio. Natal, no bloco anterior a gente estava falando sobre essas relações familiares, de infância, né? Sim. E eu acho que uma coisa muito forte do filme, eu acho que é um gesto político, é exatamente esse jovem garoto ter dois pais. E isso está totalmente construído muito dentro da relação, né? Que é estabelecida uma relação de afeto, né? Também entre esses personagens. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa família, assim, como é que tu escreveu e o que é que tu pensa disso como gesto político também. Pois é, acho que é importantíssimo, né? Uma das coisas que faz eu me encantar com arte e com cinema especificamente, a possibilidade disso, né? Das questões sociais, políticas estarem no processo, estarem dentro de tudo. E como partiu de um desejo pessoal de família, né? E por um momento que eu estava vivendo, assim, acaba que a gente tem isso no filme. Eu tinha um receio de abordar isso de uma maneira panfletária. Eu não queria que tivesse uma coisa meio didática, assim, ou sei lá. Eu queria que isso estivesse posto nas entrelinhas, ali, no subtexto, não precisava. Depois eu fiquei até pensando assim, a gente tem aí a poética da delicadeza. Eu sentia falta de ter alguma coisa, não sei se transgressora, mas eu acho que não é o filme, não é o tom do filme, que eu fiquei meio com essa análise. Podia estar mais... A gente só vai entender isso no final, né? Que esse menino tem dois pais e que esse menino está tentando, de alguma maneira, fazer com que eles não se separem. Mas acho que é porque é muito dentro do ponto de vista dele, né? Assim, desse cotidiano, dessa rotina dele, né? E até uma coisa do filme falando de rotina, que ele vai vender, vai sair com as caixas, vai vender do nada, ele puxa, são duas galinhas. Você não tem essa construção também, porque faz parte... É como se fosse um documentário quase, né? Sobre aquele garoto, assim. Ele vai vender para comprar um negócio lá para fazer um brinquedo, entendeu? E a gente pensa que ele vai tirar o gato também, né? Aquela família de gatinhos que está ali. Não, né? Pois é, eu acho que é interessante como o filme ele coloca esses elementos que já estão ali, né? Colocados sem precisar na verdade, a política é colocar eles dentro do cotidiano, né? Dentro do comum, assim. Eu acho isso muito forte também. E é interessante, Samuel, você falar isso, por exemplo, a menina que recebe as galinhas é a minha vizinha. A última casa que aparece no filme, onde eu contraceno com ele, era a casa que eu estava terminando de sair dali, assim, ali foi... Tinha que ser aquela casa. Tinha que ser aquele bairro, aquele calçamento com aquela lama, com aquele negócio. O filme fala um pouco também de uma despedida de um momento, né? Fala. Assim. Meio que uma resolução, uma catarse, assim, pra mim foi, né? Assim. Que eu acho que transparece no filme. De um pé na bunda, assim, transparece, de alguma maneira, sem saber, mas acho que essas relações, essa sensibilidade, né? Esse sensível, acho que tá ali sendo partilhado, assim. Tem uma coisa que eu acho, perdão, lhe interrompendo, que eu acho muito doida, mas que me interessa, que eu gosto, assim, nos processos dos outros filmes também tem, é tipo a gente
eu combinei com a minha vizinha, que ela topa, que ela vai filmar. Então a cena é só isso, né? Uma ação concreta. Eu acho que tem que ter preparação, tem que ter nada. E aí flui. Tipo assim, o primeiro já tem, né? A gente faz mais 1, 2 só para... Que eu acho muito legal isso. Eu acho que é você se surpreender, né? Um pouco com aquilo que vai ser... Você propõe algo, mas você não sabe exatamente, né, o que é que vai receber, né? Exatamente. Eu acho legal. Acho isso muito bom. Eu acho legal. Natal, eu queria aproveitar a nossa conversa para te escutar um pouco falar do teu novo curta-metragem, né? A Beleza de Rose, que foi premiado recentemente no 30º Cine de Ceará. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o filme e também sobre essa experiência de ter sido premiado, né? Legal, no é festival. divertido, né? É massa. A Beleza de Rose, sim, tem uma referência forte, que é uma história real que aconteceu com uma criatura lá da cidade, mas começou com essa ideia de uma menina que entrou numa paranoia para alisar o cabelo, uma cantora de um grupo de seresta. E, na verdade, vem daí a tentativa de tentar, de entender por que as meninas têm autoestima bombardeada o tempo todo e a dificuldade desse lugar, né, em que elas se encontram, de resistir ou não a isso. E aí um universo totalmente novo para mim, um tema que é muito caro, porque a gente está num momento que eu acho maravilhoso, né, desses movimentos, do movimento negro, do movimento de pessoas trans, do movimento LGBT, lutar para ser autor das suas próprias narrativas, e eu tinha muito receio disso. Então, assim, uma pesquisa para investigar esse universo, tentar entender isso, para falar, a partir do racismo estrutural, falar de imagem. Acho que o filme fala disso, e vice-versa, né, você... partir da reflexão sobre a potência da imagem para construir imaginários, para falar sobre o racismo estrutural brasileiro. E esse mito estético, né, europeu, enfim. E como é que foi essa relação com o festival, assim, de ter ganho? Acho que... Muito bom. Surpreso, né? Eu não esperava, não. Assim, acho que talvez rolasse alguma coisa, porque a gente queria, né, estar ali na mostra, tem uma expectativa, mas, assim, foi uma surpresa. Porque mostra que está construindo um diálogo, né? Tá, exatamente. Assim, a gente... Valeu a pena a pesquisa, os anos todos, enfim. E aí, Natal, para a gente, nesse nosso último bloco, eu queria que tu falasse um pouco sobre a produção cinematográfica aqui no interior do estado, assim, como é que tem sido articulado, ou como você sabe que tem sido essas articulações e tudo, porque eu sei que tem muitas movimentações, né? Eu queria te escutar um pouco, assim, falar sobre os outros realizadores que você conhece, os outros coletivos também. Felipe Ribeiro, Augusto César, Railane Neres, da Meruoca, Josafá e outros colegas, né, camaradas de Forquilha, Jorge Alex Barbosa, Rony Souza, André Silva, galera de Tianguá, do Ponto de Cultura. Isso, assim, esse trabalho todo que tem acontecido, que eu acho que é importante a gente estar falando disso, né, sobretudo nesse momento escroto que a gente está atravessando em todos os campos, mas assim, muito especificamente no setor do campo da cultura, que são as políticas públicas que o Ceará vem mantendo, né, de uma maneira resistente aqui. Que, assim, sem essas políticas públicas, a gente não teria esse desenvolvimento do audiovisual no interior. E aí também isso é possível por conta de um diálogo interno que a gente tem. Eu estou falando aqui como morador da região norte do estado, né? Ibiapaba, Bacaraú. Mas tem outros locais no estado que estão nessa articulação, né? A gente tem um fórum que, enfim, com todas as divergências internas, que é muito rico para o processo, né? Tem espaço de discussão. Total. Então, eu acho que a gente está num oásis, sabe? Em relação ao resto do país nesse momento, né? Golpe atrás de golpe na cultura, na Cine. Sim. E eu queria que falasse um pouco mais... sim, com certeza. Eu queria falar um pouco sobre essa luta, principalmente do norte mesmo, né? Como você tem falado de Tianguá, do pessoal de Forquilha. Como é que você tem visto essa luta diária e de resistência das produções que não param de acontecer, importante, né? A Mostra Olhar do Ceará teve um Prisma, que é um curta dos meninos da Meruoca. Sim. Né, que tem a temática queer, LGBT. Eles estão finalizando um longa que fala sobre questões do folclore local, né, dos reisados. A gente também está começando um documentário, que é assim, documentário entre aspas, né, que é um longa chamado Interior, que fala sobre essa migração inversa, né? Pessoas que deixam a cidade grande do país. Do retorno. Ou na verdade, eles não retornam, eles estão abandonando o grande centro para viver no interior. Enfim, a gente começa a filmar. Na verdade, a gente começou antes da pandemia, mas foi terrível, deu tudo errado. Assim. Todo mundo tenso, doido.
E assim, tudo isso só está acontecendo graças a uma política que está se sustentando aí, que eu acho que é importante a gente estar falando disso. Sim. E, nesse momento. E, Natal, eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Acho que tem muito mais o que falar. Eu acho Obrigado, viu, Emerson? A equipe aí todinha. Foi muito boa a conversa massa. E o filme é muito lindo, assim. Obrigado. Então, fica aqui o convite também para voltar e a gente exibir mais trabalhos também, porque eu acho que é muito importante ter esse espaço, né, de discussão e de exibição desses filmes. Parabéns pela iniciativa de vocês. Mas muito obrigado Muito mesmo. importante mesmo, Márcio. Obrigado você. Não pode dar um abraço também. Mas, gente, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo programa, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário.